Muito bom dia a todos. Nos reunimos nessa manhã de sol linda. Pudemos testemunhar há pouco, chegando aqui, para mais um evento dessa série Novas Vozes do Direito, criada pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo Centro de Estudos Jurídicos, para darmos sequência a uma tradição da nossa instituição de ouvir, aprender, debater direito, não apenas com nomes já consagrados da doutrina, mas também com profissionais, professores que se destacam pelo seu início promissor na academia, na advocacia ou em outras carreiras jurídicas, e aí não apenas novas vozes por serem pessoas jovens, e aqui hoje temos uma jovem, mas novas vozes porque... Eu pensava que o jovem fosse... Pois é, eu queria fazer esse gancho. Às vezes novas vozes, pessoas mais maduras. E esse é um projeto que reputo muito importante, porque temos aqui hoje uma jovem advogada, mestre em Direito, e temos aqui hoje um dos juristas mais consagrados do nosso Estado e no Brasil, um professor reconhecido, um magistrado de altíssimo gabarito que muito honra e orgulha a magistratura do Brasil. Desembargador Aloysio, é um prazer imenso receber o senhor mais uma vez na Procuradoria. Doutora Carolina, também um prazer imenso. E digo que esse projeto é um projeto relevante para a Procuradoria, porque a Procuradoria tem essa tradição de formar jovens vocacionados não apenas para a advocacia pública, mas para a atividade acadêmica. São inúmeros professores espalhados pelo Estado e pelo Brasil que ingressaram na Procuradoria muito jovens e hoje são reconhecidos não apenas por serem procuradores do Estado, mas também, muitas das vezes, por serem acadêmicos, doutrinadores. E temos aqui presentes os colegas, sobretudo os colegas que ingressaram muito jovens na Procuradoria-Geral do Estado, agora no último concurso, ainda em estágio probatório. E eu tenho certeza, eu tenho dito isso a eles todas as vezes que tenho oportunidade, e é quase que uma unanimidade, Carolina, desembargador Aloysio, esses jovens que passaram por um concurso dificílimo, da qual o senhor já fez parte da banca aqui, nos dão a certeza de que o trabalho de excelência da Procuradoria vai seguir por muitos anos. São procuradores de altíssimo nível, não apenas intelectual, e têm demonstrado ao longo desses últimos meses uma capacidade de trabalho, de envolvimento e de dedicação à Procuradoria que muito nos enche de orgulho. E eu acredito que em pouquíssimo tempo, muitos já são, mas em pouquíssimo tempo estarão eles nos enchendo de orgulho como jovens juristas que aqui estarão dando palestra para todos nós. Eu tenho certeza disso. E em pouquíssimo tempo, muitos deles estarão também brilhando nas fileiras acadêmicas e aqui também chefiando os diversos setores da Procuradoria. O tempo será o senhor da razão, cada um haverá de esperar a sua oportunidade. Então, feita essa abertura e pedindo, em nome do Procurador-Geral, desculpas pela ausência que eu já transmiti, teve um problema a caminho, está a caminho, mas teve um problema quando se encaminhava para a Procuradoria. Eu vou passar a palavra ao Procurador Marco Antônio Rodrigues para fazer uma abertura e nominar e qualificar os palestrantes para a gente dar sequência nesse evento. Muito obrigado.
Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, quero aqui cumprimentar os membros da mesa, a nossa expositora de hoje, a palestrante, professora Carolina, também o nosso debatedor, professor Aloísio, meu caríssimo amigo e colega de UERJ, nosso subprocurador-geral Flávio Willemann e nosso procurador assistente do Centro de Estudos, doutor Fabiano. Quero aqui, em primeiro lugar, também aqui parabenizar o Centro de Estudos por essa série. É muito importante nós podemos ouvir novas pesquisas, novos trabalhos que trazem aqui luzes, ainda mais num momento que vivemos de digitalização da justiça, de criação de uma verdadeira justiça digital e que desde março de 2020 estamos vivendo como que uma verdadeira avalanche de inovações tecnológicas e que é preciso olhar para isso não apenas como o fenômeno está ocorrendo, é preciso que isso seja olhado também à luz do nosso modelo constitucional de processo. E aí, na manhã de hoje, então, ouvirmos aqui sobre o julgamento nos tribunais em ambiente eletrônico, vai ser muito importante a gente ouvir a pesquisa da doutora Carolina, que é minha aluna, foi minha aluna no mestrado, é minha aluna no doutorado e conheço aí a pesquisa cuidadosa que ela fez sobre o assunto e, Flávio, eu acho muito interessante nessa escolha que foi feita aqui do nosso painel, porque vamos ter os dois lados do balcão hoje aqui para a gente ouvir, né? A visão de uma advogada e a visão também de um desembargador sobre esse tema, os dois lados do fenômeno pelos grandes atores dele. E aqui na mesma linha que o doutor Flávio falava, também quero exortar aqui os novos colegas que têm tido uma trajetória aí muito destacada. Eu costumo dizer, Flávio, eles são amigos da CAS, que têm aí participado com a gente da consensualidade também, e vários que têm aí, que já são mestres ou mestrandos que também estão convidados a poder participar, expor as pesquisas também que realizaram. Mas, então, sem mais delongas, vamos passar aqui, então, para a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Nós vamos ter a professora Carolina Mendes, que é mestre e doutoranda em Direito Processual pela UERJ, como palestrante também advogada, e, em seguida, passaremos aí para as considerações como debatedor do professor Aloísio Mendes, que é professor titular de processo civil da UERJ e da Unesa, é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, passo aqui a palavra à professora Carolina, a quem agradeço muito o aceite do convite para estar conosco nessa manhã. Bom dia a todos. Eu que tenho que agradecer ao convite, pela coordenação do evento, pelo professor Marco Antônio, e também ao Centro de Estudos Jurídicos aqui da PGE e todos os demais aqui presentes. Como o professor Marco Antônio já antecipou, o tema da minha palestra vai ser o julgamento colegiado em ambiente eletrônico nos tribunais, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Pode passar o slide. Aqui. Como se sabe, uma das mais recentes modificações pelas quais o direito, incluindo o direito processual, vem passando, é justamente a transformação tecnológica. Esse tema da transformação tecnológica, né, da influência da tecnologia no sistema jurídico, ela foi abordada na obra do professor Richard Susskind, em que ele propõe o seguinte questionamento: o que é uma corte? Um lugar ou um serviço? Embora o termo corte remeta a um espaço, né, um lugar, ele advoga a favor da tese de que esse espaço ele pode ser físico, mas também virtual ou online. Então, cresce esse conceito de justice as a service, no sentido de que as partes não precisam se reunir fisicamente, né, nos espaços dos tribunais, que os serviços jurisdicionais eles podem ser prestados, né, oferecidos também online. Susskind ele explica que a tecnologia pode afetar o funcionamento das cortes de duas formas: automação ou transformação. Através da primeira, a tecnologia ela é utilizada só para melhorar, refinar ou aperfeiçoar, né, otimizar e turbinar as formas tradicionais de funcionamento do sistema jurídico. E já na segunda, pela transformação, ela pode desempenhar outro papel, sendo capaz de revolucionar a prática convencional. Então, é o uso da tecnologia para o exercício das funções e serviços de forma disruptiva, que é o cenário atual em que a gente se encontra. Ela, mais do que só uma ferramenta de auxílio,
e aprimoramento da prestação jurisdicional, ela passa a exercer um papel central na reformulação e reflexão sobre a maneira como o serviço jurisdicional passa a ser prestado. E por isso há quem se refira a esse momento atual como adequado para a formação de uma quarta onda de acesso à justiça, somando-se as ondas renovatórias, né, do direito processual descritas por Capelletti, que seria a onda de acesso à justiça digital. E aí... Nossa, acho que a formatação ficou um pouco prejudicada, não sei o que aconteceu. Mas o professor Luiz Fux, ele já coloca que o acesso à justiça ele não pode ser uma garantia petrificada. Então, é preciso acompanhar a evolução histórica. E já em 1992, José Carlos Barbosa Moreira apontava para essa necessidade de que se recorra, né, às inovações tecnológicas para aperfeiçoamento do sistema jurídico. E nesse contexto de informatização, embora já fosse utilizado de forma incipiente, por exemplo, no STF você já tinha desde 2007 o plenário virtual, muitos tribunais passaram a adotar o julgamento colegiado em ambiente eletrônico. E já em dezembro de 2015, o CNJ foi consultado quanto à possibilidade jurídica de se realizar as sessões de julgamento mediante o meio eletrônico, né, de forma não presencial, para apreciação de recursos. E essa consulta ela foi respondida positivamente no sentido da sua possibilidade, mas foram condicionadas, né, a observância de algumas condições, que seriam a observância da publicidade, conferindo às partes a possibilidade de acompanhamento pela via eletrônica, a compatibilização com o direito à sustentação oral, a possibilidade de manifestação do advogado, escrita ou oral gravada, no curso do julgamento, para que fossem possíveis, né, prestar esclarecimentos sobre matérias fáticas, nos termos, né, do Estatuto da Advocacia. Também a oportunidade de prévia oposição pelas partes ao julgamento em meio eletrônico e a possibilidade de pedido de destaque pelos julgamentos para julgamento presencial. O Código de Processo Civil de 2015, em linha com a Lei do Processo Eletrônico, ela prevê no seu artigo 193 que os atos processuais eles podem ser total ou parcialmente digitais, desde que eles respeitem a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e dos seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. E o Código dispôs, no artigo 196, de modo geral, que competiria ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, que eles regulamentassem a prática de atos processuais por meio eletrônico. Embora esse dispositivo não seja específico, né, em relação ao julgamento em ambiente eletrônico, até porque o legislador não tinha como antever a proporção, né, que isso se tomaria, porque não tinha ainda passado pela pandemia, etc. Isso se aplica, de certa forma, ao julgamento em ambiente colegiado. Então, quando veio a pandemia de Covid-19, o que se observou foi que o julgamento em meio eletrônico cresceu, porque você tinha que adotar, né, as medidas de isolamento e suspender as atividades presenciais, e a justiça precisava funcionar. Então, todos aqueles tribunais em que não existia uma regulamentação dessa prática tiveram que adotar às pressas alguma forma de normatização. Então, se observou uma explosão generalizada de atos normativos por todos os tribunais, instituindo e regulamentando, ainda, né, de forma mínima, o julgamento eletrônico durante esse período. E aí, com isso, surgiram duas preocupações. A primeira é em relação à uniformidade dessas regulamentações entre os órgãos jurisdicionais e, em segundo, da observância das garantias processuais. E aí, diante desse contexto, é que surgiu a pesquisa que deu origem ao meu trabalho, né, a minha dissertação de mestrado, que teve início num grupo de pesquisa lá na UERJ, que era com a orientação do professor Paulo César Pinheiro Carneiro. O grupo se chama Observatório de Reformas Processuais. Em conjunto com uma colega, Fernanda Davi, a gente coletou dados e depois esses dados foram revisitados, atualizados e ampliados para o trabalho da minha dissertação. Então, a pesquisa teve como objeto análise sistemática dos atos normativos vigentes que regulamentavam o julgamento ambiente eletrônico, e aqui se entende tanto o julgamento por videoconferência como as sessões virtuais, em âmbito nacional.
Então, tudo que foi editado pelos órgãos jurisdicionais, né, que compõem o Poder Judiciário, o STF, o STJ, todos os TRFs, todos os TJs e também pelo Conselho Nacional de Justiça. E o objetivo era verificar a observância às garantias processuais, definir quais seriam as previsões normativas mais apropriadas, considerando esses direitos e garantias processuais, e propor também sugestões para a uniformização e para o aprimoramento do tratamento conferido ao julgamento em ambiente eletrônico em âmbito nacional. Antes de entrar nos resultados, uma observação só queria fazer em relação ao recorte que foi feito para a pesquisa, é que a gente delimitou o estudo só aos órgãos da Justiça Comum, então a gente excluiu a Justiça Especial, e também foram só analisadas e consideradas as disposições que eram de caráter permanente, então a gente excluiu todas aquelas de caráter transitório que tinham vigência limitada só ao período da pandemia. E como a gente está vendo, de fato, o julgamento eletrônico ele veio para ficar. Então, é importante que essa regulamentação, né, seja bem definida. Bom, por julgamento virtual se entende aquela sessão que ocorre de forma eletrônica e não presencial, que é com a participação assíncrona, né, dos integrantes do órgão judicial, por um período pré-definido, então geralmente 5 dias, durante o qual os votos são submetidos pelo sistema eletrônico, né? E ao final aparece o resultado. Já o julgamento por videoconferência, ou também chamado de telepresencial, é aquele em que você tem a participação síncrona, né, e não presencial de todos os participantes, a semelhança das sessões presenciais, só que realizada em ambiente eletrônico. E aí foram analisados os seguintes aspectos: as hipóteses de cabimento, os processos com prioridade, prazo para divulgação da pauta, no caso das sessões virtuais, qual era a duração do julgamento entre os tribunais, a possibilidade de entrega de memoriais, o cabimento de objeção à modalidade de julgamento, a admissibilidade do pedido de preferência, a possibilidade de sustentação oral, a viabilidade de apresentação de esclarecimentos sobre matéria de fato durante a sessão. No caso da sessão virtual, também, qual seria o procedimento adotado para registro de impedimento e suspeição, a sistemática do pedido de vista, a técnica da ampliação do julgamento de colegiado, no caso de aplicação do 942, e o registro do posicionamento do julgador que não se manifestou, bem como a divulgação do resultado. No caso das sessões por videoconferência, também foi observado se os atos normativos previam algum tipo de orientação em caso de instabilidade de conexão, tanto, né, por parte do tribunal como por parte dos advogados. E, de modo geral, os resultados mostraram a necessidade de uniformização dessas disposições em vários aspectos que se diferenciavam nos tribunais e também, às vezes, dentro do próprio tribunal. Por exemplo, no caso do TJ do Rio, cada Câmara edita seu próprio ato normativo, então você tem que ver especificamente, né, para aquele julgamento que regulamentação observar. E, além disso, a normatização de vários aspectos sobre os quais os atos normativos eram silentes e que são considerados essenciais para prover balizas mais seguras para a realização do julgamento em ambiente eletrônico. Então, a gente viu que tinha necessidade de fato, estabelecer uma regulamentação mínima, né, sobre todos esses aspectos para você poder construir um ambiente de previsibilidade e garantir, assim, a confiança dos jurisdicionados no uso dessas plataformas. Então, por exemplo, no caso de aplicação do 942, se depois o julgamento seria realizado de forma virtual ou se passaria para presencial ou videoconferência, o que acontece quando o advogado cai no meio da sessão, quando ele tem que realizar a sustentação oral, e outros aspectos que eu vou mostrar mais à frente. E, além disso, a gente encontrou algumas soluções que foram adotadas pelos tribunais que poderiam ter uma solução mais apropriada, tendo em vista os princípios processuais. Então, falando primeiro em relação às sessões de julgamento virtual, vocês podem ver, quase nenhum dos tribunais admitia expressamente a possibilidade de entrega de memoriais. Também a questão do esclarecimento sobre matéria fática, também um número muito pequeno admitia mediante petição disponibilizada no sistema de votação. E alguns até falavam, por exemplo, você pode peticionar, só que não estabeleciam nenhum procedimento para que aquilo de fato fosse apreciado pelos magistrados. Então, tudo bem, você podia peticionar eletronicamente, mas não tinha nenhuma garantia de que aquilo seria visto ainda durante aquele tempo da sessão, né? Em relação à sustentação oral,
também muitos poucos admitem, assim, de modo geral, a sustentação virtual não se compatibiliza, pelo menos da forma como estabelecida hoje, não se compatibiliza com a sustentação oral, porque ou eles são destacados para julgamento presencial, e só um número muito pequeno ali que admite que você faça, coloque no sistema, né, a sustentação gravada ou por vídeo. E alguns só falam que você pode apresentar memoriais, que não seria propriamente sustentação. Em relação, e aqui é um ponto mais problemático assim que eu identifiquei, em relação ao registro do posicionamento do julgador que não se manifestou. E a gente viu que diversos tribunais adotam que se o magistrado não vota, não clica em nenhuma das opções no sistema, se considera que ele está seguindo o voto do relator. Então, alguns tribunais só que se destacam positivamente por, de fato, registrar a ausência e só considerar a manifestação expressa do magistrado. E aí, eu até coloquei aqui, por exemplo, o STJ antes tinha essa previsão mais problemática, né, de que a não manifestação acarretará adesão integral ao voto do relator, salvo no caso de inércia ter sido por motivo de impedimento, suspeição, afastamento ou licença. E isso foi recentemente alterado, já em 2021, para só computar os votos expressamente manifestados. E na mesma linha, o STF também fala, né, o ministro que não se pronunciar vai ter sua participação registrada na ata de julgamento. Em relação à divulgação dos resultados, também são poucos os tribunais, muito poucos, em que você consegue ir acompanhando, de fato, o julgamento, né, os votos sendo proferidos automaticamente, por exemplo, como é no caso do STF, em que assim que aparece um voto, já é disponibilizado no sistema e você consegue ir, de fato, acompanhando, né, enquanto ela acontece. Porque a maioria só determina aquele prazo, 5 dias, 7 dias, e no final você descobre qual foi o resultado da sessão. Em relação à sessão de julgamento por videoconferência, foram basicamente os mesmos aspectos analisados. Em geral, eles admitem, né, o esclarecimento sobre matéria de fato, mas aqui foi o ponto que eu também encontrei como sendo mais problemático, que é o caso de orientação em caso de instabilidade. E aí tem as duas modalidades, né, em caso de instabilidade do sistema. Isso, de forma geral, geralmente era prevista, com adiamento para a próxima sessão. Mas, no caso dos advogados, muitas previsões só estabeleciam que era responsabilidade do advogado zelar pelas suas condições, para poder participar e sustentar, mas não estabeleciam as consequências, né, em caso dessa queda. Ou então, inclusive, a gente encontrou disposições que eram muito prejudiciais. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, você tem a preclusão da possibilidade de sustentação oral. Então, se você cai ali, tem um problema de conexão, que pode acontecer com qualquer um, simplesmente perde o direito de sustentar e o seu caso é julgado. Em alguns lugares, que eu acho que é uma medida muito prudente, se estabelece a inversão da ordem. Então, se apregou um processo e o advogado não está lá na hora, passa para o final da lista. E outros lugares estabelecem que você tem a possibilidade de adiamento, né, ficando a cargo ou do relator ou do presidente da sessão a decisão para a próxima sessão, caso o advogado não esteja presente. Bom, e aí agora passando já para a parte da análise, né, à luz dos princípios processuais, a primeira premissa, né, que deve ser estabelecida é que esse julgamento em ambiente eletrônico deve ser só uma nova forma de ser do julgamento realizado de forma presencial. Então, deve respeitar os mesmos preceitos aplicáveis às sessões presenciais. E aí eu selecionei alguns aspectos para serem ressaltados em relação ao julgamento realizado dessa modalidade. O primeiro deles, que eu mencionei logo no começo, é a questão do acesso à justiça digital. Porque para o acesso à justiça digital, você precisa de, antes de tudo, né, acesso àquilo que sustenta toda a estrutura do ambiente eletrônico, que é o acesso à internet. E aí, então, a inclusão digital ela é a condição sine qua non para que você tenha o acesso à justiça digital e que ele seja efetivo. E o Marco Civil da Internet, ele estabelece que o acesso à internet é essencial aos exercícios da cidadania. Então, se fala muito hoje, inclusive, em um direito fundamental à conexão. E analisando as condições da sociedade brasileira, né, as condições socioeconômicas, olhando para os dados do IBGE, por exemplo, relativos ao ano de 2019, você tem um índice de inclusão digital que é de 82,7%. Então, você observa que ainda existe uma parcela da população que é excluída digitalmente, que não seria capaz de acessar o poder judiciário, né, nesse cenário eletrônico.
Então, considerando esse cenário de exclusão social, de exclusão digital, o julgamento em ambiente eletrônico poderia, de fato, representar um obstáculo ao acesso à justiça para essa parcela da sociedade, que não poderia acompanhar, né, e participar dessas sessões. Mas o CPC ele anteviu essa dificuldade e buscou solucionar o problema, prevendo no seu artigo 198 que as unidades do Poder Judiciário elas devem manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários para a prática dos atos processuais em meio eletrônico e a consulta ao sistema. E, além disso, o CNJ, também preocupado com esses vulneráveis digitais, aprovou a recomendação 101 de 2021, que recomenda a todos os tribunais que eles adotem medidas específicas para garantir o acesso a esses excluídos digitais. E é interessante ver, inclusive, a definição de excluído digital, que é como parte que não detém acesso à internet e outros meios de comunicação digital, ou que não tem a possibilidade ou conhecimento para utilizá-los, inclusive com tecnologia assistida. Então, aqui estão incluídos não só aqueles que não, de fato, detêm acesso, mas também aqueles que não possuem condições de navegar no sistema, como, por exemplo, os idosos. E essa recomendação, então, orienta os tribunais brasileiros a disponibilizarem nas suas unidades físicas pelo menos um servidor que fique em regime de trabalho presencial, para que durante o horário do expediente ele possa atender esses excluídos digitais, né, e garantir o amplo acesso à justiça. E, além disso, o acesso à justiça digital, ele requer também a representação adequada, e aí entra o nosso papel, né? Tanto a advocacia privada como pública, ela precisa se adaptar a esse novo cenário tecnológico. E essa nova forma de atuação, em linha com o programa Justiça 4.0, vem sendo chamada, inclusive, de Advocacia 4.0. E existem algumas mudanças que a doutrina vem apontando já para essa nova advocacia, né? Quais medidas, quais novas habilidades esse advogado de hoje, né, e do futuro ele precisa ter para se adequar a esse novo cenário. A primeira mudança que se destaca diz respeito à nova forma de pensar, porque nesse mundo de dados, né, no qual o processamento e armazenamento de dados é cada vez maior e você tem cada vez mais informações à sua disposição, o racional do advogado também deve ser, de certa forma, movido por esses dados. Então, nesse cenário se destaca, por exemplo, a jurimetria, que pode ser utilizada para sustentar os posicionamentos e as teses argumentativas. Então, essa visão numérica é uma qualidade desejável do advogado nesse contexto. A segunda camada está relacionada à forma de interação com a sociedade, porque como a dinâmica, a sociedade em geral está cada vez mais dinâmica, com interações cada vez mais rápidas, o advogado ele também precisa acompanhar esses ritmos. E nesse sentido existem diversos recursos tecnológicos que podem ser usados para otimizar o tempo e aumentar a produtividade, como, por exemplo, por meio de automação de processos. Tem também vários sistemas, né, sendo desenvolvidos, por exemplo, pelas legal techs e law techs para escritórios de advocacia, que puxam os dados mais rápido dos tribunais, etc. E aí uma terceira mudança ainda é em relação à forma de mentalidade, né, e também em linha com essa atuação acelerada, de que o advogado ele precisa mudar a forma de se comunicar. Então, como ele vai apresentar o seu trabalho e se comunicar nesse novo cenário. E aí, até um ponto que o Marco Antônio tinha chamado a atenção na última aula era de que talvez a oralidade fique, de fato, comprometida no ambiente eletrônico. E como a gente viu, né, na sessão virtual, não se tem admitido que as partes sustentem. Mesmo a forma de gravação, ainda são poucos tribunais que prevêem. Então, nesse cenário, surgem as tendências de design thinking, legal design, visual law, que estão todas relacionadas, né, à aplicação do design no âmbito jurídico para a gente poder aprimorar as nossas manifestações, sobretudo no campo processual. E o emprego dessas técnicas está alinhado nessa postura mais dinâmica, até porque você tem que considerar também a sobrecarga do Poder Judiciário. Então, isso, de certa forma, possibilita a efetivação do contraditório, porque você permite a sistematização da argumentação, né, e consegue ser entendido, né, compreendido pelo magistrado. Então, considerando que a oralidade ela pode ser mitigada nesse contexto, essa pode ser uma forma de comunicação a ser adotada para o convencimento dos magistrados. E o último aspecto, em relação às mudanças que devem ser adotadas pelo advogado, é de que aí também não só do advogado, mas o acesso à justiça digital ele precisa ser, além de efetivo, seguro. Então, garantir a segurança dos jurisdicionados e também proteger os dados, né, tanto, né, dos clientes, mas também, no caso dos processos, o próprio Poder Judiciário precisa adotar medidas para promover a segurança cibernética. Então, essa é uma mudança que precisa ser feita de todos os lados.
E agora, passando para outro princípio, né? Eu esqueci de ir passando. Em relação à publicidade, como a gente viu, a divulgação dos votos na maior parte dos sistemas de julgamento virtual utilizados não permite que as partes acompanhem o andamento da sessão e tenham acesso aos votos antes dela ser finalizada. Só o STF, o TJ do Pará e do Amapá, eu acho, tem previsão expressa para que os votos se tornem disponíveis ao público conforme inseridos no sistema, além do CNJ, que também prevê o plenário virtual para poder ser acompanhado pela internet. Então, essa falta de divulgação dos votos no decorrer da sessão acaba por, na prática, torná-las secretas, o que não se coaduna com a transparência e publicidade que se exige do Poder Judiciário. Então, para atender melhor a esses princípios, elas devem estar disponíveis, né, as sessões virtuais devem estar disponíveis na página do tribunal para acesso e acompanhamento de todas as partes, e as manifestações registradas devem ser automaticamente disponibilizadas para imediata consulta pelas partes, advogados, procuradores, etc. Salvo, obviamente, nos casos de segredo de justiça, aí deve ser só para as partes. Bom, agora passando para o contraditório, para que ele seja garantido de forma plena, é necessário que esses atos normativos editados, eles disciplinem expressamente quais são as prerrogativas do advogado, dos procuradores e dos defensores. Então, considerando o panorama normativo, né, que a gente viu das sessões virtuais, em relação à possibilidade de apresentar memoriais, como a maior parte não tem essa previsão normativa, é preciso, né, que seja considerado isso nos atos normativos. E é preciso reconhecer também que eles são, se não for compatível com a sustentação oral, pelo menos os memoriais seriam uma alternativa de manifestação. E aí, nesse sentido, se destacam positivamente por admitirem o envio de memoriais o STJ, o TRF4, o TJ do Rio, o TJ de São Paulo, o TJ do Distrito Federal, de Minas e do Rio Grande do Sul. E também, em relação agora ao esclarecimento sobre a matéria de fato, como se viu a falta de previsão sobre essa possibilidade, também é necessário que seja previsto expressamente, né, nesses atos normativos, de que eles podem ser prestados e que essa petição vai ficar automaticamente disponível no sistema de votação para que seja levada em consideração. E, por fim, quanto à sustentação oral, como visto, né, muitos adotam um procedimento que não se compatibiliza, então destaca para julgamento presencial, e aí só em 19% que se admite o envio de arquivo de mídia com sustentação em formato de gravação de áudio ou vídeo, mantendo o julgamento em ambiente eletrônico. Então também seria desejável, né, que isso fosse ampliado. Em relação às sessões por videoconferência, também deve ser garantido, obviamente, a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, tanto por chat ou então mediante o uso da palavra, né? E aí, a questão que eu tinha destacado como a mais grave, que é a regulamentação em caso de instabilidade de conexão. A gente viu que existem disposições, né, que só prevêem as consequências em caso de disponibilidade técnica do sistema ou que determinam a responsabilidade da parte, do advogado, do procurador em garantir os meios para o seu acesso, incluindo os equipamentos, etc., mas que não regulamentam a hipótese de ausência por queda de conexão no momento da sessão. Em relação à queda do sistema do tribunal, existe já essa previsão, né, de que eles são adiados para a próxima sessão, registrando a ocorrência na certidão de julgamento. Mas, em relação à indisponibilidade da parte, do advogado, do procurador, é necessário que se adote pelo menos a inversão da ordem, né, de preferência, para que ele seja colocado ao final da lista. E não sendo possível a solução do problema até o final da sessão, aí que se torna realmente o problema, e que foi a questão que eu mais discuti com o meu orientador quando eu estava escrevendo a dissertação, porque ele defendeu mais o lado dos magistrados e do Poder Judiciário como um todo, né, a questão da celeridade, e também uma questão que ele levantou na época foi, inclusive, das previsões poderem ser utilizadas de uma maneira equivocada, por exemplo, de má fé, para poder atrasar o processo. Então, uma primeira medida que eu tinha pensado seria no adiamento automático, mas aí isso poderia ser usado, né, todas as vezes, e aí eu pensei, então vamos colocar um limite, adiado uma primeira vez, e se acontecer uma segunda vez, aí só mediante comprovação nos autos, tem que ser definido pelo relator.
Mas aí a gente acabou pensando em outras soluções também, porque ainda assim isso de certa forma poderia ser atrasado, né? Mesmo que usado só em uma ocasião. Assim, reconhecendo também que a preclusão seria muito prejudicial para o advogado. Então, a gente pensou também na possibilidade de ser comprovada a justa causa nos autos e demonstrado a tentativa, né, de você ou se deslocar ou de, sei lá, entrar em contato com o provedor para demonstrar que você tentou, de fato, restabelecer a sua conexão para só assim garantir essa nova oportunidade de realizar a sustentação oral. Bom, e aí, por fim, em relação à motivação das decisões, idealmente... Aí, uma outra questão também que eu verifiquei foi que os sistemas não diferenciavam, na hora de votar, entre as opções, as questões prévias, né, preliminares e prejudiciais, e as questões principais de mérito. Então, idealmente, isso deveria ser observado para que primeiro se possa votar nessas questões prévias e depois, né, separadamente, as questões de mérito. E, além disso, eu acho que o mais importante é que seja considerado, né, seja vedada essa previsão de que o voto daquele que não se manifesta seja considerado acompanhando o relator, né? E sim constando a ausência daquele magistrado para que ele de fato vote. Então, concluindo, né, considerando esses resultados verificados, seria muito útil, e eu vejo como necessário, uma regulamentação por parte do CNJ, ainda que em parâmetros mínimos, que fosse de observância obrigatória pelos tribunais, ou pelo menos a título de recomendação, para contribuir com a segurança jurídica, né, e garantir maior previsibilidade em relação ao procedimento adotado por cada órgão jurisdicional. E seria essencial que nesse ato normativo fossem expressamente disciplinadas essas prerrogativas dos advogados, dos procuradores e defensores. Então, é importante que seja viabilizada a formulação de objeção, a forma de julgamento, para os casos excepcionais em que se demonstre, né, impossibilitada o acompanhamento ou participação pela via eletrônica, admitido o envio de memoriais, possibilitada a realização de sustentação oral ou encaminhamento de arquivo de mídia, permitida a apresentação de esclarecimentos de fato, e etc. Assim como essa situação da queda de conexão, né, e que as manifestações fiquem logo disponíveis às partes, exigindo-se a manifestação expressa dos magistrados. Mas, por outro lado, além dessa regulamentação, como eu coloquei, também é preciso que nós, enquanto advogados, né, a gente também se adeque a esse novo cenário. Então, é preciso que a gente adote essas novas formas de pensar, de se comunicar, para que o exercício em ambiente eletrônico, né, se dê de forma efetiva. Era isso, minha apresentação. Eu, antes de passar a palavra ao desembargador Aloísio, queria parabenizar a Carolina pela pesquisa, pela exposição segura, clara, firme na defesa da advocacia, da atuação da advocacia privada e pública. Eu tinha aqui feito algumas anotações, estava falando para o desembargador Aloísio, e uma delas é com relação a essa questão do voto, o voto, digamos assim, o voto por omissão. A gente está no direito administrativo discutindo há um século os efeitos do silêncio administrativo. E aí vem o judiciário e uma canetada diz que o juiz que não vota, vota. Que se mantém silente, vota. Resolvendo assim uma questão de posicionamento. Então, talvez seja aí um caminho para o silêncio administrativo. E pensei aqui, Carolina, estava falando de participação do advogado, eu acho que vocês vão ter oportunidade de debater, e de problema de sistema. O TRF enfrentou isso agora, acredito, há 2 semanas, quando foi julgar o caso do não sei o que, do Bitcoin lá, daquele sujeito lá, e parece que houve uma invasão de aficionados ou de apoiadores e o sistema caiu e não se conseguiu retomar o julgamento por conta de uma sobrecarga do sistema. Fiquei pensando se estivéssemos, como estávamos, ali diante, possivelmente, por exemplo, de uma prescrição penal. Como é que faz para contornar esse ambiente virtual com processo penal e essas discussões envolvendo... Fiquei aqui isso seria um abuso de poder da parte, você
enfim, dúvidas que eu fiquei aqui sobre esse silêncio, eu tinha visto aqui o silêncio, e também com relação a essa participação de má fé da parte ou de seus fãs, digamos assim, ou de uma atuação orquestrada, coordenada para inviabilizar a condução à marcha do processo, né? Então, assim, Marquinhos, se me permite, acho que a gente tem que ouvir atentamente o desembargador Aloysio, que vai fazer aqui um contraponto, lembrando, desembargador, que da fala do juiz cabe recurso da advocacia. Vossa Excelência tem a palavra para o seu contraponto. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao generoso convite formulado aqui pela Procuradoria-Geral do Estado, cumprimentando aqui todos os procuradores, nas pessoas dos procuradores, subprocurador-geral Flávio Willemann, meu estimado amigo também, e do mesmo modo Marco Antônio Rodrigues e Fabiano Magalhães, em nome dos quais eu cumprimento a todos. Quero dizer que estar aqui na PGE é sempre uma honra, um orgulho, uma satisfação, porque essa casa representa o que há de melhor no mundo jurídico. E eu digo isso, nós estávamos falando antes, exemplo de uma pessoa muito próxima que sempre bem representou a PGE, que é o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, que foi meu professor durante toda a graduação e meu orientador na especialização, no mestrado, no doutorado e praticamente também no pós-doutorado. Do mesmo modo, temos o ministro Luiz Roberto Barroso também, com uma expressão aqui da PGE, hoje no Supremo Tribunal Federal. E, aliás, também aqui a coincidência de, exatamente pelo que me consta, essa é a segunda atividade dessas novas vozes, e a primeira foi exatamente da Luna Barroso, que eu também a conheci pequenininha. O trabalho da Carolina, quer dizer, foi orientado pelo ministro Luiz Fux e por mim, mas quando ela se refere ao orientador, na crítica se refere a mim, obviamente. Eu acho que tem, em primeiro lugar, um valor importante, porque, em primeiro lugar, que José Carlos Barbosa Moreira já defendia muito, que o processo bom é o processo que tem um bom resultado prático, e não apenas aquele que tem uma ótima organização teórica. E, em segundo lugar, para que tenha um bom resultado prático, ele tem que ser baseado em dados, e dados concretos, e não de achismos. Então, a pesquisa dela fez um levantamento substancial, delimitado à justiça comum, mas em todos os TJs, todos os TRFs, e, portanto, não é mero palpite, e sim análise concreta de regulamentações. E a primeira coisa que chama atenção, obviamente, nesse quadro, eu costumo dizer também que o direito tem que se adaptar aos novos tempos, né? E nós temos que nos adaptar, em termos de instituições, às necessidades da sociedade, né? E a sociedade clama por uma série de coisas, dentre as quais, por exemplo, a duração razoável, né, do processo, o acesso à justiça e outros valores que nós vamos falar, que a Carolina já falou, e vamos falar um pouquinho mais. E isso traz, obviamente, novas possibilidades, né? Eu tenho organizado um evento conjunto aqui da UERJ com o Instituto de Estudos Avançados de Londres, da Universidade de Londres. Vamos fazer esse ano pela terceira vez, e o Richard Susskind tem participado e prestigiado esse nosso evento, e exatamente essa ideia de serviço e não de local, né? Então, a primeira coisa que eu coloco hoje, praticamente tudo que se faz, a gente quer um aplicativozinho no celular, né? Então, a justiça tem que, talvez possa servir já como pergunta, primeira pergunta, indagação, mas ela tem que caminhar para isso, né? Para que a gente possa, talvez, sei lá, eu não sei se iniciar uma demanda, mas pelo menos acompanhar melhor. Eu sei que quando a gente quer ver qualquer processo, às vezes a gente ainda passa por um procedimento meio tortuoso de cadastramento, de não sei o que e tal, que representa dificuldade. Então,
a justiça tem que pensar nisso, ela tem que facilitar, né? Justiça 4.0, o balcão virtual, tudo isso vem nesse caminho, mas o que eu queria dizer, e talvez indagar um pouco, tal, seria se nós não precisamos, digamos, vai ser uma coisa contínua, constante de aprimoramento, não devemos nos contentar com o que temos hoje. E aí, nesse aspecto, ainda bem o Poder Judiciário brasileiro, e eu sempre, embora seja magistrado há quase 30 anos, praticamente 30 anos, eu sempre procurei fazer um pouco diferente, como um modo de, digamos, de contribuição, né? Não é à toa que minha vara em primeiro grau sempre teve em dia, o gabinete eu peguei com um acervo grande, mas ele já está há 6 anos completamente zerado, né? Eu tenho um acervo, eu não tenho nada praticamente concluso de um dia para o outro, ele praticamente fica zerado todos os dias, né? O que entra de manhã sai até o final do dia, já para inclusão em pauta ou despacho, decisão, etc. e tal. E o meu acervo total é até engraçado, porque eu tenho um acervo hoje de cerca de 700 ou 800 processos, que na verdade 70% deles já estão julgados, então são processos que estão aguardando apenas o trânsito de julgado, prazo, etc. e tal, e os outros estão em fase de julgamento, porque você tem que pautar, então tem ali desses, vamos arredondar para 800, tem, sei lá, 500, 600 julgados e 200 que estão com pauta marcada. Então, mas isso é um aspecto, né? O outro é que tudo isso seja acessível. Então, essa questão, por exemplo, de acompanhar um julgamento, me parece uma coisa elementar, né? De a sociedade poder, através do aplicativo do TJ, TRF, de toda a justiça também, acessar rapidamente e poder seguir, saber o andamento, também é medida. Isso nem se fala para o advogado, é óbvio que é a atuação profissional dele, mas eu não digo nem só para o advogado, eu acho que a sociedade clama e tem o direito, deve ter o direito a essa transparência, aí, trabalhando um pouco com o princípio da publicidade. Essa questão do voto presumido, eu trago aqui até uma questão interessante dessa semana, né? Porque tem um processo, por exemplo, no meu tribunal, tem problema, não está sob sigilo e tal, mas o que acontece? É um negócio também dos sistemas, né? Os sistemas têm que ser feitos e aprimorados, quando necessário, para atender os princípios processuais e as normas processuais, e não o contrário. Então, o que acontece? Essa história do voto presumido chega a um certo absurdo, que tem uma ação tramitando no pleno, um processo tramitando no pleno do meu tribunal, uma ação rescisória, teve um voto do relator, depois teve vista, voto divergente, ela está a sessões, a meses tramitando. Então, aí uma funcionária ontem mesmo chegou para mim e falou o seguinte: doutor Luiz, nós sabemos que o senhor já votou, mas o senhor tem que votar de novo. Eu falei, mas tem que votar de novo, porque agora tem que votar várias vezes no mesmo julgamento, sobre a mesma questão. Isso é novidade para mim, eu tirei férias, né? Talvez muita coisa tenha mudado nesse período, né, de 30 dias. Não, é porque o sistema exige. Senão vai constar o voto do senhor acompanhando o relator. Mas eu já estava acompanhando o relator. Mas aí eu fiquei pensando, então se eu não estivesse acompanhando o relator, o sistema ia mudar o meu voto. E pior ainda, aí eu fui ao sistema para ver se o que abriu a divergência tinha votado já na sessão atual. Não tinha. Então, se aplicada essa regra a rigor, o que abriu a divergência vai acabar concordando para o relator por causa do sistema, porque ele não foi lá 10 vezes confirmar o voto dele. Quer dizer, são umas coisas que são uma mistura de, desculpe, burrice com preguiça. Não sei qual delas que predomina, mas as duas coisas. Então, obviamente há disso também, né? Então, essas coisas a gente tem que estar atento e elas têm que ser
devidamente apontadas e modificadas. Uma coisa também que eu, assim, aí, mais exercendo essa função de debatedor, sob o ponto de vista de comentário, eu acho que é a necessidade de uniformização. E eu queria ressaltar isso porque o que acontece? A gente fala muito, às vezes, até lembra, porque os Estados Unidos, seguindo até um pouco o professor Barbosa Moreira, porque eu, a partir de um determinado momento, comecei a colocar e a defender, até como diretor do IBDP e tal, que a gente convidasse para as nossas jornadas, que a gente buscasse na academia um caminho mais voltado à justiça norte-americana, inglesa, a alemã, ou seja, sistemas que funcionam mais, porque a gente sempre teve uma influência muito grande da Itália. Eu não tenho nada contra a Itália, aliás, acabei de voltar de lá e adoro a Itália, mas, e tem ótimos doutrinadores, especialmente, fui muito amigo do Michele Tarufo, etc. e tal, mas, sob o ponto de vista de resultado, infelizmente, não apresenta os melhores. Então, a gente tem que, dentro daquela ótica de buscar a parte prática, eu sempre defendi os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, nessa matéria de uniformização, tem um certo problema, porque são 50 estados e 50 processos, normas processuais diferentes. Às vezes nem tanto, mas há essa possibilidade. Então, o que acontece? Obviamente, quando se pensa nisso, tudo bem, pode-se pensar na autonomia um pouco dos tribunais, mas não tem sentido também, porque isso cria... Imaginem só no Rio de Janeiro, né? O advogado tem que ter em mente as normas para as sessões virtuais e telepresenciais do TJ, se forem completamente diferentes do TRF, do TRT, do TRE. É confusão desnecessária, porque nesse aspecto, digamos, a uniformização mínima das normas mais importantes, eu acho que só contribui. Contribui para o judiciário, contribui também para, digamos, a advocacia, né? As partes, etc. e tal. Professor, se fosse de tribunal, ainda era algo que você falou, eu consigo. Aqui no tribunal, às vezes, é de Câmara para Câmara. Pois é. Na minha Câmara é assim. Na Câmara do lado é diferente. Aí não então, dá. Aqui na minha Câmara, a autonomia é do presidente da Câmara, não é do... Então, isso eu acho que não contribui, obviamente, e por isso a necessidade... Veja que o CNJ, ele foi pensado, talvez, mais no início, controle externo e tal, e aos poucos ele foi um pouco se aperfeiçoando até para se antecipar essas coisas, dar uma orientação, oxigenar mais Inclusive, eu acho que há necessidade dessa resolução realmente ser fortalecida em termos de necessidade e tal. Uma outra coisa importante obviamente, esses aspectos mais dos princípios e dos direitos, né? Que também eu acho que vêm sendo, de certo modo, maltratados, né? Em alguns aspectos. Então, quando a gente fala... eu tenho outro exemplo de uma coisa que me parece importante, porque quando a gente está falando, o objeto do trabalho, claro, são as sessões dos tribunais. Então, quando a gente fala em sessões de tribunais, a gente tem que pensar em colegiado, que é outra coisa que eu tenho chamado muito a atenção, e não só eu, o ministro Fux tem falado bastante disso, no aspecto até, seja das cortes superiores, seja dos tribunais de segundo grau, de se evitar, digamos, a insegurança e a falta de previsibilidade. Por isso, inclusive, eu sou um adepto de longa data do sistema de precedente, né? Mas o sistema de precedentes traz uma outra questão, que é exatamente isso de você não trabalhar com posicionamento apenas individual do magistrado ou mesmo daquele órgão fracionário, que tem que se render ao sistema jurídico, né? Em prol do Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? Nesse aspecto, essa uniformização, né,
ela é importante exatamente porque contribui também para que haja, digamos, uma situação mais que seja exatamente, que não permita isso, né, de posicionamentos individuais do magistrado do órgão judicial acabem se sobrepondo a todo um conjunto, a toda uma concepção e tal. Então, eu acho que nesse aspecto é bom e muito necessária a regulamentação. E eu estava lembrando, quando eu falei essa questão da transparência, da informação, eu me lembro que às vezes as coisas chegam a tal absurdo. Eu me lembro de segredo de justiça. Quando eu cheguei lá no tribunal, tinha muito ainda, negócio de casos rumorosos, segredo da justiça e tal. E o rigor era tão grande do segredo da justiça que às vezes os outros magistrados que iam participar não tinham acesso, em razão do segredo de justiça. Então, só o relator tinha acesso. Quer dizer, são coisas meio absurdas, né? E que, obviamente, tem que ser transformadas. Mas, falando ainda do colegiado, e aí é uma pergunta para palestrante, na questão do voto divergente, especialmente na sessão virtual. Porque, qual é o problema? A sessão virtual ela tem um prazo, né? Tem um prazo. Então, o julgador pode, até o último segundo, proferir o seu voto. Mas, obviamente, me parece, da essência dessa ideia de colegiado, o debate. Porque, senão, o colegiado seria apenas um somatório de votos, né? E o que acontece? Se um dos componentes, seja um desembargador, seja um ministro, vota no último minuto, no último segundo. Obviamente, o que vai acontecer, provavelmente, é que nenhum dos outros votantes irá ler o voto divergente, a sessão se encerrará e não terá ocorrido nenhum debate. Então, esse é um problema que me preocupou desde o início também, até como magistrado, e tanto que nós aí criamos, dentro do possível, pelo menos lá na minha turma, eu bati muito o pé e falei, não pode encerrar. Tendo divergência, tem que ter prorrogação. E era engraçado porque no início tinha uma norma prevendo para o sistema antigo, o Apolo, em razão das dificuldades técnicas do Apolo. Aí o Apolo acabou no nosso tribunal, o pessoal falou, não, agora não precisa prorrogar mais nada. Eu falei, não, agora que precisa prorrogar, porque essa norma é essencial. Então, é uma das possibilidades, no nosso caso, eu acho que só a nossa turma faz isso, a gente prorroga por mais 2 dias. Para que a orientação para a secretaria que avise os demais gabinetes para que o magistrado possa, né, se inteirar da divergência e reconsiderar eventualmente do seu posicionamento. Então, a ordem de votação no colegiado, em razão de antiguidade, era pensada, inclusive, pela influência da divergência nos demais votantes. Né? Exatamente. Com uma regra dessa de encerramento de prazo de votação, isso se perde. Exatamente. Então, a pergunta que eu faço também do seu posicionamento sobre isso, e se essa seria uma solução ou outra. Um problema, claro que todos esses problemas que a Carolina apontou são importantes, queda de conexão, como é que resolve isso, o prazo das sessões virtuais também, há uma diferença incrível, tem tribunal que faz sessão virtual em algumas horas e outros fazem em vários dias, que é mais de uma semana, etc. Então, eu também acho que essas coisas a gente tem que ir parando e pensando, porque também os tribunais, eles julgam recursos diferentes e com uma certa complexidade também diversa. Nós temos agravo interno, embargos de declaração, agravo de instrumento. Talvez, e aí a pergunta, se seria possível ou interessante que se fizesse também alguma distinção a partir dessa natureza do julgamento que se vai ter, né? Por exemplo, o próprio Supremo tem, né, a questão da liminar para ser
referendada pelo colegiado, etc., num prazo exíguo, até tendo em vista a urgência da própria tutela. Então, eu acho que isso também seria uma pergunta em termos do que seria interessante. E só para concluir aqui, não abusar da paciência do tempo, a outra preocupação é o seguinte, porque a gente, dentro dessa realidade de uma quantidade muito grande de processos, né? Eu costumo dizer que tudo tem que ser pensado com o devido cuidado para resolver o problema, né? Então, um problema que há hoje na sessão telepresencial, porque às vezes a democratização, o maior acesso também acaba trazendo um problema de dificuldade. E talvez todos estejam acompanhando uma certa dificuldade hoje em razão do maior número de sustentações orais, porque elas podem ser feitas de qualquer lugar, né? E pelo menos o que eu tenho visto no meu tribunal e alguns tribunais que eu tenho acompanhado é o aumento também significativo das sustentações orais nas sessões telepresenciais. E aí nós esbarramos até com um problema que extrapola o CNJ, que talvez tenha a ver até com o próprio Código de Processo Civil, o Código Fux, que é o tempo de sustentação oral. E aí a pergunta também. Porque hoje o tempo é fixado em norma legal e o tempo é o mesmo para qualquer julgamento de 15 minutos, né? Há pouquíssimas exceções, normalmente para mais, no caso de IRDR, etc. Então, eu pergunto, porque o que acontece? Pelo menos eu relato de alguns tribunais, que isso vem ficando uma coisa, a sessão não acaba, tem que ter continuidade. STJ agora, né? Com a questão do agravo interno. Exatamente. Vai fazer em 5 minutos. Pois é. Então, se caberia, talvez, uma possibilidade, né, digamos, até de modificação do tempo de sustentação, eventualmente considerando, obviamente, a natureza do julgamento, né? Porque não se está se pensando, claro, em recurso extraordinário, recurso especial, a própria apelação, etc. e tal, mas talvez em outros recursos de menor complexidade, né? Quando cabível a sustentação, eventualmente também de uma diminuição de tempo para se buscar também a aplicabilidade disso, porque senão a gente acaba trazendo um problema de realização dos julgamentos e aí de duração, de impossibilidade da duração razoável dos processos. Então eram essas pequenas, digamos, reflexões que eu traria aqui ao público, e especialmente a Carolina, se quiser comentar alguma dessas coisas que eu abordei. Há problemas, realmente ela até apontou a questão da queda de conexão, o que faz e tal, que a gente fica muito, na verdade, em dúvida, né? Mas eu tenho a impressão que o judiciário tem que estar também mais aberto, obviamente, a essas necessidades, que não são da advocacia, mas, na verdade, da sociedade em termos de participação e presença perante o judiciário. Era isso. Muito obrigado. Falava a doutora Carolina. Obrigada. Em relação ao primeiro ponto que foi colocado, né, da segurança cibernética, quando eu fiz a pesquisa eu vi que já existem algumas cartilhas da OAB nesse sentido, mas só de poucos estados, e também até tinham algumas resoluções do CNJ, mas ainda muito precárias, né, considerando todos os problemas. Eu acho que vários órgãos, né, já tiveram, o STJ já caiu o sistema, o STF já caiu o sistema. Então, a gente vem enfrentando vários episódios realmente de invasão de hacker, essas coisas. Então, é necessário uma regulamentação ainda maior nesse sentido. E pelos próprios tribunais também. Em relação à justiça digital, né, de forma geral, que foi colocado, ela vem, de fato, se tornando cada vez mais integrada. A gente tem, como foi mencionado, o balcão virtual. A gente tem também agora os núcleos 4.0. O professor Luiz estava mencionando, né,
essas online courts nos Estados Unidos, e a gente já está caminhando nesse sentido aqui, com esses núcleos, que a ideia é que seja realmente um processo totalmente virtual, sem que você tenha que ir ao tribunal para nada, né? Então não tem nenhum contato com o juiz, com os servidores, etc. E o programa 4.0 inclui outras medidas, né, que vêm sendo adotadas, o PDPJ também, que procura integrar os sistemas, porque também cada tribunal tem o seu sistema eletrônico, né, o EPROC, o PJE e tal, e aí a ideia agora é quebrar isso em pequenos módulos e adotar aqueles que forem melhores, né, justamente porque isso foi sendo adotado pelos tribunais diante da necessidade, sem pensar muito em como, né, esse sistema iria funcionar depois. E agora o CNJ vem adotando medidas nesse sentido. Então, já está pensando na integração e em identificar, né, quais são esses subsistemas que funcionam melhor para os jurisdicionados. Em relação ao ponto sobre a divergência, esse foi um tópico que eu abordei no meu trabalho também, que antes eu não tinha pensado, mas aí fazendo a pesquisa isso também me ocorreu, e a sugestão que eu coloco, porque ao final do trabalho eu fiz uma proposta de resolução para ser adotada pelo CNJ, até aproveitando como o meu co-orientador era o professor Luiz Fux, e eu proponho que seja justamente adotada essa possibilidade de prorrogação por alguns dias, por exemplo, 2 dias, também a unificação em geral das sessões, do tempo de sessão. E aí, depois, né, de colocado o voto divergente no sistema, os demais membros deveriam, então, ou ratificar o posicionamento anteriormente adotado ou modificar, né, acompanhando o novo voto divergente apresentado. E, além disso, também ser aberta a possibilidade, porque dependendo da questão levantada pelo magistrado, pode ser que o debate seja melhor presencialmente, né, de fato ter uma discussão. Então, também se adotar a possibilidade, depois do destaque para julgamento, ou telepresencial, né, em que já poderia isso ser possível, ou presencial. Sobre a preferência, essa variação, né, em relação aos recursos, alguns tribunais adotavam hipóteses diferentes de cabimento. Então, os recursos, por assim dizer, mais simples eram colocados em sessões virtuais e processos mais complexos em sessões telepresenciais. Isso é também uma opção, né, que o CNJ poderia adotar, mas eu não vi nenhuma resolução no sentido de modificar o tempo de sessão a depender do recurso. Então, isso também poderia ser uma medida a ser adotada. E essa questão colocada da sustentação oral, de fato, sendo telepresencial, se torna mais fácil você sustentar, né? Porque antes, se era um processo em São Paulo, você ia ter que pegar um avião e até lá, então tem os custos envolvidos, o tempo, e às vezes não valia a pena. Sendo, né, só um clique lá e entrar no sistema, mais gente, de fato, acaba querendo sustentar. Eu também não vi nenhuma previsão nesse sentido, assim, todas sempre adotavam o tempo regimental, mas, de fato, acho que pode ser uma medida boa para se compatibilizar, né, com a duração razoável do processo. E para que esse sistema, como a gente falou, seja mais adaptado, né, às garantias. Então, assim, você está garantindo maior possibilidade, né, de defesa da parte, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar de lado a duração do processo. Então, essa pode ser uma medida para compatibilizar os princípios. Acho que eram essas. Obrigado, Carolina. Eu vou abrir para a plateia, antes do Marquinhos quiser fazer uma colocação, o Fabiano também. Eu fiz várias anotações da sua exposição, e você falou um tema de advocacia 4.0. E me fez lembrar aqui a experiência da advocacia pública e um pouco do que está acontecendo, por exemplo, na minha família atual. Meu sogro acabou de se aposentar após 55 anos de serviço público e está tentando se inserir na advocacia. Coitado, ele não consegue acessar nada, o processo digital para ele é um negócio que ele é sofrido para ele. Ao passo que meu filho de 15 anos senta do lado dele e é capaz de dar aula para ele de advocacia digital, se for o caso.
E me recordou aqui a advocacia pública, quando a Procuradoria demorou muito, mas muito, para entrar numa era informatizada. Até bem pouco tempo, eles não vão saber disso, mas ainda devem pegar por aí, os processos administrativos eram físicos. E eu lembro disso com certo saudosismo, porque eu chegava no meu gabinete, tinha lá pilhas e eu despachava aquilo com prazer, sentia um orgulho danado daquilo. O carimbo para o servidor público é algo emblemático, o carimbo. O servidor público que não tem carimbo é quase que não é servidor público. E o carimbo hoje não existe mais. E eu me lembro que quando o Tribunal de Justiça, não sei se o Amador Sveiter era o corregedor ou era o presidente, estava implantando efetivamente o processo digital, eu era assessor do gabinete e a procuradora-geral Lúcia Lé me pediu para representar a procuradoria numa reunião com o juiz Fábio Porto, que hoje está no CNJ, que é um entusiasta da área digital. E fomos a PGE e a PGM. A PGM já tinha o processo administrativo digital e a gente não tinha. E eu me lembro que ele começou dizendo, olha, daqui a tantos meses, não eram muitos, vamos ter o processo digital e o sistema da PGE vai ter que falar com o sistema do tribunal. E eu olhei para ele e falei, a gente não tem o sistema da PGE sequer sabe, foi alfabetizado, não sabe o abecedário para falar, então não tínhamos sistema. Então foi tudo um tanto quanto a fórceps, Carolina. E eu acho que é da natureza esses atropelos, ou esse aprendizado, ou essas superações. Agora, a gente está investindo pesado aqui na Procuradoria, nessa parte digital, e tentando buscar as melhores práticas. A questão do balcão virtual, nós fomos ao CNJ, fizemos um convênio, implantamos aqui. Então, advogados que tinham que ver inventários, execuções fiscais, serem atendidos daqui no interior, estão tendo essa facilidade do balcão virtual. E eu teria aqui a questão do voto está disponível, eu acho isso essencial, porque quando você tem um julgamento presencial, o advogado, a parte, sabe o voto do relator e acompanha as posições divergentes ou convergentes dos demais julgadores. Se você está num ambiente virtual e você não sabe como votou o relator, você não pode participar efetivamente do julgamento, e o advogado tem que participar do julgamento. E mencionava aqui o desembargador Aloysio agora, coisa de um mês, o Tribunal de Contas do Estado, os colegas visitaram o Tribunal de Contas recentemente, alterou o seu sistema de votação eletrônica para adotar essa prática de disponibilização do voto virtual, para que não só os demais membros tenham conhecimento, mas as partes e os judicionados tenham conhecimento. Eu teria só uma pergunta, e aqui não é prova oral ou debate, é só porque, para mim, é difícil imaginar julgamento virtual e processo penal. Acho que tem uma dificuldade imensa se a gente imaginar o processo penal virtual, sobretudo júri. Como é que isso está sendo debatido? Eu confesso a minha ignorância, não sei se é possível, por exemplo, um julgamento do júri telepresencial. Como é que faz para jurado? É possível, não é possível? Acha que a gente vai caminhar para um futuro... por exemplo, as audiências de custódia, a gente enfrentou isso muito aqui no tribunal por conta não só do custo, o custo de se trazer um preso de um presídio para ser ouvido aqui, ou apenas para ter 5 minutos na frente de um juiz, é absurdo. Não só o custo de transporte, mas o custo de segurança, o aparato de segurança, às vezes, para trazer um sujeito acusado de crime. Conversando outro dia com um dos responsáveis, às vezes é uma operação que demora quase que 6 horas. O cara sair, aprontar, vem com escolta. E imaginem presos que respondem a processo aqui, que estão presos em presídios federais e em outros estados. Eu penso que, nesses casos, a virtualização é algo que vem ao encontro dessa revolução processual cibernética, digamos assim. Mas como é que fica com o júri? Eu não sei se isso é possível, se não é possível. E aí abro para as perguntas de interessados, não sem antes parabenizar você, professor Aloysio, a doutora Marjorie, que está aqui, mãe da palestrante, nos prestigiando também. Ainda bem que a filha puxou mais a mãe.
De fato, no âmbito penal, isso é um pouco mais complicado. Eu confesso que não encontrei na minha pesquisa nada a respeito do júri sendo realizado em ambiente virtual. Em relação às audiências de custódia, sim, o CNJ já tem uma resolução. E aí isso era uma questão que a gente também estava debatendo na aula, das medidas que têm que ser adotadas, né, para garantir, por exemplo, também para ouvir testemunha. E aí o CNJ tem resoluções nesse sentido, estabelecendo medidas objetivas que têm que ser adotadas, por exemplo, filmar as salas, também verificar antes, né, o preso. Então ele já estabelece uma série de medidas para que isso seja viável, justamente por considerar todas essas dificuldades, né, de ordem práticas que você tem em transportar e etc, em realizar isso de forma presencial. Então, assim, eu acho que existem mais obstáculos, mas eu acho que não necessariamente é impossível. Eu acho que só precisa ser regulamentado da maneira correta, né? Se refletir sobre quais as dificuldades que podem ser encontradas e estabelecer de forma objetiva o que deve ser feito para que isso se torne possível. Eu posso falar uma coisinha também? Porque eu estou, embora a minha jurisdição seja civil, né? Estou em turma civil, sessão civil e tal, civil e administrativa, mas eu recebi a designação do Superior Tribunal de Justiça para realizar a colheita da prova e tal, numa ação penal até da Corte Especial, e aí eu dei desde o início a decisão aqui. Primeiro que me chamou a atenção, eu por cautela apenas fiz uma consulta, porque embora quase todas as testemunhas estivessem aqui no Rio de Janeiro, nem todas estavam na capital e havia testemunhas em outros estados também nesta ação penal. Então, eu até cheguei a dizer que da minha parte poderia fazer, não teria nenhum problema, mas consultei o Superior Tribunal de Justiça, que manifestou, digamos, que eu teria total liberdade para ouvir todas as testemunhas, inclusive as que não têm assento aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo, até agora não houve problema nenhum, e desde o início também salientei a possibilidade da presença ou da participação por videoconferência, e assim tem sido feito, portanto, no âmbito penal. Agora, realmente, júri é talvez um pouco uma outra situação, mas que eu também não vejo um empecilho total. Até porque há algumas coisas também que a gente pode pensar, para uma das sessões telepresenciais, que daqui a pouco a gente vai ter cada vez mais voltando sessões presenciais. Mas o que acontecia? Eu dou esse exemplo há bastante tempo. Vamos supor que um desembargador, um ministro, tem uma conjuntivite. Obviamente, ele não iria poder ir ao tribunal, não até por ele, mas para não contaminar funcionários, outros magistrados, etc. Quer dizer, numa possibilidade dessa de videoconferência, sessões telepresenciais, não há o menor problema. Ele fica em casa, mantém os processos dele e participa de todos os julgamentos normalmente, porque normalmente uma simples conjuntivite não costuma trazer uma impossibilidade de participação na sessão. Obviamente, vários outros exemplos poderiam ser dados, como, por exemplo, um problema que eu tenho mais, palestra, que às vezes vou dar em outros estados, até fora do país e tal. E, geralmente, isso representava já ausência na sessão. Obviamente, com videoconferência, você pode estar em qualquer lugar do mundo, né, participando das sessões e tal, além de estar praticando os atos judiciais, né? Eu me lembro que no ano passado, principalmente o primeiro semestre desse ano, eu já atendi várias vezes advogados em aeroporto, mas na verdade por videoconferência. Eu ia lá para uma salinha adequada e tal. Então, isso é bom sob o ponto de vista do funcionamento do Poder Judiciário, e aí não representa automaticamente adiamento, não realização da sessão, etc. Marquinhos, você quer fazer alguma consideração?
Bom, aqui também fiquei fazendo várias anotações aqui. O tema é muito rico, né? E a gente precisa pensar em todas essas consequências da digitalização da justiça. No caso da queda de conexão, Carolina, eu fiquei pensando no seguinte, né? Porque a gente pensa aqui no contraditório, né? Proteção ao contraditório. Acho que essa queda tem a preocupação da falta de boa-fé do advogado. Teve aquele caso no TRT do advogado que forjou, que estava tendo um problema de conexão, né? E aí, o ponto que eu quero te perguntar é, nesses casos de queda, então, a gente usaria um critério de presunção de boa-fé do advogado nesses casos? Como seria? E aqui até fazer um registro, né? Porque isso é um pânico que eu acho que todos temos quando vamos fazer sustentação oral, né? Se vai ter uma queda de conexão perto da hora. Celular no monitor. E sabe, Flávio, quando a gente era da PSP, né, que você estava chefiando na época, eu estava lá na equipe, teve um caso que até foi no TRF2 de boa prática. Mas veja que a gente tinha eu tinha um processo no TRF, era a Câmara do desembargador Guilherme Calmon, que é nosso colega de UERJ. Por coincidência, eu tinha que fazer a sustentação oral, eu era o primeiro ou segundo da pauta, e tinha um agravo de instrumento que nem tinha sustentação oral, mas que também era daquele dia de julgamento. Eu fiz a sustentação, desliguei, estava naquele bem início de pandemia, né? Logo que começaram as sessões virtuais, aí estava com meus filhos, meus sobrinhos, o cachorro dos meus cunhados, estava lá na casa também, aquela confusão. Estava comendo, uma hora depois, aquela gritaria dentro da casa. Toca o meu telefone: doutor, cadê o senhor? Aí na hora, eu não estava nem reconhecendo o telefone, né? Com quem o senhor quer falar? Ele falou: não, doutor Marco Antônio, o seu processo é o próximo da pauta. Aí eu falei: não, mas eu sustentei 1 hora atrás. Mas eu achei uma prática muito boa do tribunal, a preocupação de ligar para o advogado, como eu estava cadastrado para fazer aquela sustentação. Ele viu: ah, não, é um agravo de instrumento, doutor, eu que me confundi aqui, obrigado. Mas eu gelei na hora, pensei, gente, que sustentação é essa? Mas é uma boa prática, né? Então acho que assim, eu queria trazer essa pergunta para a Carolina dessa questão. Como é que fica então essa conduta do advogado? Presume-se a boa-fé, se você vislumbra algum critério aqui para que haja esse controle judicial. A solução que a gente pensou, essa medida é muito boa, né? Porque geralmente quando você vai fazer, né, o pedido de sustentação oral, você já tem que indicar um e-mail, telefone. Então, salvo engano, eu coloquei inclusive na resolução que que o tribunal deveria fazer, né, uma primeira tentativa de contato. Isso é importantíssimo estar regulamentado. Porque todos os tribunais têm que fazer isso. Porque aí, pelo menos, o advogado tem a possibilidade, né, de explicar que está tendo um problema de conexão, e aí, por exemplo, já passariam para o final da lista para ele poder tentar resolver. O que a gente pensa, uma das medidas que a gente pensou que talvez, que aí estabeleceria, né, um critério mais objetivo para esse cenário, seria de você julgar o processo, mas admitir a possibilidade de que na sessão seguinte, né, se comprovada a justa causa, e aí a parte teria que juntar provas, né, de fato demonstrando, tipo, olha, minha conexão caiu, e aí também todos os esforços relacionados, tipo, tentei me deslocar para algum lugar, mas não consegui. Porque às vezes a pessoa está num lugar também que não tem muito né, para onde ir, o que fazer, mas que tentou conectar, né, ligar para o provedor e tal, ou tentou, sei lá, por exemplo, está no computador, caiu, mas eu tentei pelo celular e aí também fiquei sem sinal. Para que de fato se comprove, né, que a pessoa estava de boa fé, então aí você teria, tipo, com esse critério da justa causa, um parâmetro mais objetivo para você conceder a possibilidade da parte realizar a sustentação oral. Sobre isso também, se eu puder falar só um segundo, pelo seguinte, também sob o ponto de vista da advocacia, eu vejo como o negócio do direito comparado, eu acho que é sempre importante, né? Vejo o direito norte-americano, né? Porque eu sou muito a favor de dar, digamos, mais poderes aos advogados. Tenho defendido isso bastante, por exemplo, na parte de execução, etc., e tanto público quanto privado. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, veja naquelas ações, nas class actions, por exemplo,
isso já se tornou bastante conhecido no Brasil, também já escrevi sobre isso, tal, você tem a necessidade da representatividade adequada, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje, advogar, você tem uma responsabilidade também. É que o Zé Carlos falava muito disso, não só direitos como deveres. E um dos deveres da advocacia, digamos, é ter, obviamente, condições de advogar nos dias de hoje. Então, é o que o doutor Flávio estava falando aqui, tem 2 monitores, tem 2 conexões, né? Eu estava agora no exterior, até de férias, começou a falhar um plano que eu tinha pago. O que eu fiz? Independente de consertar isso, eu já fiz um segundo e fiquei ali com os 2, porque você está viajando, qualquer coisa assim, você não pode ficar sem acesso. Então, é inerente à atuação do advogado ter o mínimo cuidado. Tudo bem, tem o problema das pessoas talvez não tenham mais tantas condições, etc. Mas aí, eu acho que é fundamental e, por isso, muito importante a proposta da Carolina da regulamentação, que é fazer com que os tribunais não só tenham essa iniciativa, como ofereçam e disponibilizem, e eu acho que uma parte pelo menos faz isso, mas isso deve ser obrigatório para todos, um telefone, ou seja, um contato imediato, SOS, né? Então, nem que seja 0800, qualquer coisa assim, para a pessoa. Deu problema, ela liga e comunica, né? Agora, tem uma questão jurídica interessante. Por quê? Porque há norma sobre isso, em geral, que é o artigo 223, que vem do antigo 183 do CPC, que fala expressamente, né, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. É o exemplo que eu sempre dou em aula. O advogado deixou, em razão da complexidade, lá para o último dia para entrar com a petição do recurso. E deixou para a última hora. E atravessando a rua, foi atropelado. E aí, obviamente, não pôde protocolar. Não vai ser nenhuma prorrogação automática. Alguém vai ter que chegar lá e mostrar que o advogado foi atropelado, que era o advogado do processo, querido, e etc. e tal. Então, digamos, por que para os atos em ambiente eletrônico teria que ser diferente? Tudo bem, pode ter alguma dificuldade de prova, a gente pode ter até alguma abertura nesse sentido, mas também não pode virar um caminho fácil, né? Digamos, infelizmente isso, né? Eu sou de um tempo que eu fui estagiário do Evaristo de Moraes, e eu me lembro a primeira vez que eu fui a uma audiência, eu conto sempre isso também para meus alunos, uma audiência com ele foi com calhamaço, uma petição e um monte de documento, entregou para o juiz, mas ele principalmente contou tudo que tinha lá. E o juiz, na época, se virou para uma máquina de escrever e começou a digitar, a datilografar, ou digitar, na verdade, a decisão. Não conferiu os documentos, por quê? Porque sabia da honestidade, tinha fidúcia, embora não tivesse nenhuma intimidade, inclusive, com o advogado, eu pude presenciar isso. Mas, digamos, não sei se hoje, claro que a confiança, né, a probidade e tal de todos os advogados deve ser, digamos, a presunção deve ser nesse sentido, né, mas também o próprio código exige essa comprovação mínima e tal, mas eu acho que tem que se pensar alguma coisa assim, que o advogado possa de imediato comunicar, né, e talvez de algum modo fazer uma prova e tal, para também não ficar tá difícil o processo, ele liga, ou então, isso é muito típico de execução, né? Que a pessoa quer adiar tudo que puder adiar, porque às vezes o devedor quer protelar tão somente o pagamento. Então a gente tem que pensar assim e buscar uma regulamentação mínima, e aí a gente tem que pensar um pouquinho até onde pode, nesses casos que tem norma legal, o CNJ também regulamentar num sentido contrário, se pode ou não, contrário ao disposto na lei.
obrigado. Muito obrigado, professor. Eu pergunto se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta. A Tamar quer fazer uma pergunta, pois não? Olá, bom dia. Antes de fazer minha pergunta, queria deixar aqui registrado meu agradecimento e elogio no depoimento pessoal. O desembargador Aloysio Mendes foi o relator do meu primeiro processo relevante como advogada, foi um mandado de segurança, estava atuando sozinha, e ele decidiu o pedido liminar em tempo recorde, apresentou um voto muito minudamente fundamentado. Me recebeu no gabinete dele com uma paciência ímpar. Eu perdi o mandado de segurança, mas foi uma experiência muito importante para que eu continuasse no caminho da advocacia, né? O contato com a boa prestação do serviço jurisdicional. Muito obrigado. Em segundo lugar, quero cumprimentar a professora Carolina por 2 motivos. Primeiro, eu tive muita dificuldade, fiz agora meu mestrado na UERJ também, Direito Público, tive muita dificuldade com o recorte, percebi que o recorte da professora Carolina foi muito preciso. Em segundo lugar, porque muitas vezes a academia é criticada por se perder em discussões teóricas, e essa foi uma pesquisa com uma relevância prática muito grande que olhou para a realidade, né, para a realidade empírica, e isso é muito legal. A minha pergunta, a professora Carolina mencionou rapidamente a ferramenta da jurimetria como uma ferramenta da advocacia 4.0. E no meu acervo, a gente está enfrentando o desafio de, em um volume relevante de casos, identificar o momento processual em que eles estão e a estratégia adotada pela contraparte para tomar decisões, como, por exemplo, se vale a pena ou não propor acordo em determinados casos e como fazer essa triagem. E a minha pergunta é, isso seria um exemplo de jurimetria? O que seria jurimetria? O que eu vejo sendo um exemplo de jurimetria seria, por exemplo, que já é feito, né, levantamento, por exemplo, sobre posicionamento de determinado juiz ou determinado órgão, né, juízo de modo geral, sobre variados temas. Então, isso pode ser utilizado também para diminuir acervo, porque você já consegue entender, né? Você tem aquele seu processo, já consegue entender qual seria o posicionamento adotado por ele, né? Qual seria a provável conclusão, né? O resultado daquele seu processo. Então, a partir daí, você já pode pensar em que medidas tomar, né? Dependendo desse dado concreto. Mas eu também já soube de outras ferramentas que existem que estudam também o comportamento das partes, assim, acho que principalmente grandes empresas, tipo a Oi. Então, você consegue também prever qual o nível, né, assim, qual o percentual é provável de você poder fazer um acordo e etc. Eu acho que não seria propriamente... Talvez já até pudesse se encaixar no conceito de jurimetria, mas, enfim, de modo geral, são essas ferramentas, de fato, que podem ser utilizadas na advocacia 4.0. Além dessas outras questões que eu mencionei, a própria estrutura, agora que o professor Aloysio mencionou, né, ter uma estrutura de tecnologias, que principalmente no caso dos grandes escritórios, e também essas ferramentas para comunicação, né, no processo também. Tamar, isso é importante. O professor Luiz lembrou aqui de uma época, a gente falávamos antes do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, ele disse, o professor Zé Carlos se aposentou no tribunal na década de 90. 1992. Então, e todos que lembram da Procuradoria daquela época viviam uma realidade de advocacia pública, né? O senhor trabalha muito com advocacia pública no plano federal. A advocacia pública hoje é absolutamente diferente da advocacia pública da década de 70, 80. Em 90 começou uma massificação da advocacia pública que não para. Então, esse vai ser um caminho inevitável na área previdenciária, na área de medicamentos, na área... Nós temos vários contenciosos de massa que essa análise de custo de demanda vai ter que ser feito, porque o custo para o Estado de demandas tramitando é enorme. Não é economicamente inteligente para o Estado manter demandas de massa em grande quantidade quando você consegue identificar resultados negativos num futuro próximo. Alguém mais tem algum questionamento? Só sobre esse aspecto apenas, de falar que uma coisa que a gente
está lutando ainda bastante para que seja implementada, já foi aprovada, é o Banco Nacional de Precedentes, né? Eu faço parte do GT, lá do Grupo de Trabalho de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, e desde o início a gente falou que era importantíssimo esse banco. Exatamente como parâmetro para tudo, quer dizer, não só dos precedentes sob o ponto de vista dos tribunais, mas sob o ponto de vista da sociedade em termos, e para os advogados, de jurimetria, né? Porque às vezes não tem ainda um precedente, mas você começa a ter já julgamentos em todo o país. Então, imagina, a PGE do Rio pode, com isso, considerar não só precedente daqui do Rio, até na falta de como os outros tribunais estão já decidindo e, com isso, talvez se antecipar, digamos, e tomar uma medida. Isso é importante que se dá da forma mais republicana e transparente, a partir de dados, né? Então, a PGE, por exemplo, chega a um posicionamento de acordo porque, levando em consideração que dos tribunais de justiça, tantos tribunais, quer dizer, já tem um posicionamento e tal, vale a pena ou não fazer o acordo. Então, eu acho que é uma ferramenta que os escritórios vão ter que utilizar, né? E as partes também, isso também acaba, essa questão de acordo, é claro que tem uma questão cultural, mas muito também desses dados concretos, né? Porque ontem, por exemplo, eu atendi um advogado, e o caso era interessante, por quê? Porque na execução tinha um julgamento de procedência, na liquidação pediu um valor em torno de 800 mil, recebeu 200 e pouco, então acabou que deu uma diferença, ele foi condenado na liquidação à parte que estava executando em um honorário de 50 mil reais, que era mais ou menos 500 e poucos mil a diferença entre o que ele pediu e o que recebeu. Então ele já estava preocupado que o órgão judicial, esse caso ainda vai ser julgado, já queria que houvesse até o pagamento desses honorários, embora a parte fosse receber por precatório depois o benefício. Mas veja como reduziu, quer dizer, uma parte que poderia ter recebido 200 e poucos, agora vai ter que pagar 50 mil de honorários, né? Então, isso daí, sob o ponto de vista da advocacia, eu acho que cada vez vai se colocar como dado mais concreto, né, para nortear. E eu fiz comunicação e fiz também a parte informática, até antes do direito. Fiz aquele curso da PUC, que era de programação e tal. E eu costumo dizer que o advogado também tem que ter uma visão, e acho que tem, né, na verdade, de marketing aí em relação à sua clientela. E os órgãos públicos, obviamente, é dinheiro público também. Então, e nada melhor do que aí se propor ou se aceitar a busca do acordo a partir de dados concretos. Então, aí vem o Banco Nacional de Precedentes, porque na ausência disso, tudo se torna mais difícil. E tendo instrumentos de consulta imediata, isso facilita para todo mundo, né? Porque às vezes demora muito. Veja esse da poupança dos expursos, quanto tempo demorou até o Supremo julgar? 30 anos. Então, às vezes se pode, a partir de uma consulta de tribunais até de segundo grau, chegar também a uma conclusão, né? Vitor. Doutora Carolina, eu parabenizo primeiro pela palestra e eu fiquei pensando, considerando as suas falas sobre justiça digital e as do desembargador Aloysio sobre as incongruências e dificuldades nos sistemas do tribunal e as do Flávio sobre a advocacia 4.0, se não fica faltando nessa nossa discussão a participação de um ator que eu considero essencial, que é o técnico em informática ou o desenvolvedor de sistemas, que é quem na prática faz isso tudo acontecer e que possivelmente pode nos ajudar a resolver todos esses problemas e essas dificuldades que a gente encontra, mas fica de fora das discussões. Talvez, e eu queria saber se você tem alguma impressão sobre isso, essa nossa adaptação à Justiça 4.0, à Justiça Digital, passe por uma abertura a essas outras áreas de conhecimento técnico para que a gente possa ampliar o nosso leque de possibilidades.
Eu acho que, de fato, a figura do técnico é essencial em todos os âmbitos, né? Acho que dentro do Poder Judiciário e também eu sei que dentro do CNJ você também tem a figura dessas pessoas de informática e de sistemas que estão trabalhando, e eu acho que também a partir delas que justamente que elas têm, né, essa visão prática da situação, que é possível pensar nas medidas. Por exemplo, inicialmente o PJE foi pensado para ser o sistema obrigatório por todos os tribunais. Depois se verificou uma inviabilidade prática de ser adotado dessa forma. E aí o CNJ pensou agora nessa plataforma digital do Poder Judiciário justamente pela existência, né, desses sistemas variados, e já está pensando em como integrar, né, esses serviços, esses módulos existentes entre os variados tribunais para atender. Então, realmente precisa desses atores, né, não só no Poder Judiciário, mas também dentro dos escritórios. Assim, eu trabalho no Lix Advogados, lá a gente tem já pessoas de sistemas, a gente implantou nosso próprio sistema para poder puxar as informações dos tribunais. A gente tem, inclusive, também pessoas de design em linha com essa nova forma de comunicação para ajudar nas petições. Então, eu acho que tem que ter realmente um investimento pesado, né, nessa parte toda de infraestrutura em pessoas técnicas e de informáticas, porque, de fato, elas que vão, né, fazer aquilo se tornar viável na prática e identificar todos esses problemas existentes. Maravilha. Antes de passar o certificado do nosso evento aos palestrantes, eu comunico que a próxima sessão dessa nossa série de Novas Vozes do Direito acontecerá em setembro, com a presença do professor Fred Didier e a professora Ana Carolina Arraes Caputo, que é mestranda na Universidade de Roma, e falará, o tema deverá abordar recursos especiais e o poder normativo do CNJ. Aqui. Então, agradeço uma vez mais a participação de todos e parabenizo a professora Carolina pelo brilhante trabalho, pelo estudo e pela importância prática, como foi salientado aqui, do estudo para a advocacia e para a magistratura. Mais uma vez agradeço a presença do desembargador federal Aloysio Mendes aqui na Procuradoria e reitero o que disse no início, desembargador, o senhor é um orgulho para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, para a magistratura nacional. Muito obrigado pela sua participação e parceria sempre com a Procuradoria-Geral do Estado. Agradeço ao Sejur, na pessoa do Fabiano, e ao querido amigo Marco Antônio Rodrigues pela ideia de coordenar esse evento e trazer dois brilhantes expositores. Passo às mãos dos palestrantes o certificado e declaro encerrado esse evento e temos todos um bom final de semana.